Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes do Apóstolo do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o jovem rico, passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 30. Antes de iniciarmos o estudo, nós vamos cantar a música Jovem Luz e fazermos a prece para iniciar. Ser juvenil é ser gente moça que em esforços plenos a correr, em campos prontos pra semeadura de mãos cerradas, trazem sementes prontas e espalmando-as deixam cair em terra fértil, e espalmando-as deixam cair em terra fértil. Juvenil, crescendo criança no limiar de algo novo, um pensamento novo em idade e razão. São jovens que anseiam crescer em sentimento e vigor, com energia e amor irradiando seu sol. Mocidade em terra fértil é lida, vida e calor. Jovem com energia é tocha que ilumina, é força sempre a criar, crescer com Jesus. Juvenil, crescendo criança no limiar de algo novo, um pensamento novo em idade e razão. São jovens que anseiam crescer em sentimento e vigor, com energia e amor irradiando seu sol. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de podermos estudar o Teu Evangelho, ouvir as Tuas palavras e, com isto, termos a oportunidade de elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a fim de nos transformarmos, de fazermos o esforço para nos melhorarmos a cada dia. Obrigado por mais esta semana que se inicia. Que o Teu amor possa estar conosco e nós tenhamos serenidade, disposição, fé, confiança e esperança. Possamos irradiar as melhores energias onde quer que estejamos. E abençoa-nos, Senhor Jesus, e todos aqueles em necessidades diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Bem, como nós dissemos, a passagem que nós vamos estudar hoje é o jovem rico, ou mancebo rico, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dos versículos 16 a 30. Primeiro nós vamos ler, então, a passagem inteira, e depois nós vamos discutir um pouco, e vamos finalizar com a leitura do capítulo O Mancebo Rico, capítulo de número 5 do livro Primícias do Reino, pelo espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Valdo Franco. Amélia Rodrigues, neste livro, traz diversas das passagens que nós encontramos nos evangelhos de uma maneira diferente da escrita dos evangelhos, trazendo para nós a passagem como se fosse um filme, vamos dizer assim. Ela consegue, com muita beleza, com muita riqueza de detalhes, narrar essas passagens,
mostrando para nós ali as personagens envolvidas, inclusive aquilo que estavam pensando naqueles momentos específicos, narrando para nós a paisagem, o clima, as sensações, as percepções das pessoas que se encontram nas passagens que ela narra. É de uma beleza inenarrável. Então nós vamos, depois de fazer então esta pequena leitura da passagem conforme o texto evangélico, nós vamos trazer então a mesma passagem pelo olhar do Espírito Amélia Rodrigues, que eu acredito que vai ser de grande riqueza para nós. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, esta é a passagem conforme nós encontramos no Evangelho de Mateus. Então, agora nós vamos refazer a leitura de maneira mais pontual, tentando retirar o espírito da letra, pois que nenhuma passagem do Evangelho ou da Bíblia como um todo é interessante nós lermos de maneira literal. Jesus sempre utilizou de figuras de linguagem a fim de colocar grande ensinamento com muita profundidade através das alegorias, das figuras de linguagem. Então é importante nós sabermos interpretar bem o Evangelho a fim de tirarmos o melhor proveito possível dos ensinamentos do Mestre. E então, logo do início, nós vamos encontrar: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E é importante, então, nós ressaltarmos, já logo de cara, a figura do jovem, conforme era entendido naquela época, né? Quem era jovem, e diferente de normalmente nós encontrarmos nas passagens evangélicas, Jesus sempre no meio de uma grande multidão, né, a multidão representando aí para nós, né, as diferenças de pensamento, de atitude, a heterogeneidade, né, de mentalidades, uma hora quer, uma hora não quer, uma hora quer seguir, uma hora não quer, uma hora entende, uma hora não entende, sempre acompanhando a figura de Jesus. Nós vamos encontrar aí nessa passagem a figura do jovem, apenas um jovem que se aproxima
com uma questão, com uma dúvida, e já chamando então Jesus de bom mestre, né, querendo saber o que ele deveria fazer para poder conseguir a vida eterna. Então a gente observa aí uma preocupação deste jovem com algo além, né, daquele momento em que ele está vivendo, daquela vida que ele está vivendo, que é uma preocupação interessante de nós analisarmos vindo de um jovem. Jesus então responde para ele: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, olha só que interessante, né? Jesus já respondendo a pergunta, muitas vezes Jesus faz isso para a nossa própria reflexão e até para nós compreendermos a nossa própria dúvida. Muitas vezes nós fazemos perguntas que nós mesmos não as compreendemos. E Jesus então responde com uma outra pergunta para nos fazer pensar, nos fazer refletir. Né? E perguntando então para o jovem por que ele chamava Jesus de bom. E já lembrando que bom só há um, que é Deus. Mas olha só que interessante, nisto, Jesus automaticamente aceita o título de mestre. Porque o jovem tinha começado com bom mestre. E Jesus então perguntando para ele, né, por que me chamas bom? E falando que bom só existe um, que é Deus, sem falar nada do mestre, já mostra para nós, né, esta posição de Jesus, tendo vindo para nos ensinar, porque é um mestre, um conhecedor profundo das verdades eternas. E continuando na resposta, né, fala para ele que se queres, porém, né, porém por quê? Porque ele tinha perguntado sobre conseguir a vida eterna. Então Jesus fala com ele, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Né? Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Né? Entrar na vida. Né? Ou seja, o viver bem, o viver com propriedade, o viver a vida, né, que nós nos programamos para viver quando entramos nesta reencarnação, né, quando entramos na vida. Então, guarda os mandamentos. O jovem, então, só para poder tirar a dúvida, né, quais? Porque a esta época, obviamente, as escrituras sagradas, né, dos judeus, né, do povo judeu, já era muito conhecido, era por aquilo que eles viviam, né, os mandamentos, todo o conhecimento que Moisés já tinha deixado naquilo que hoje nós conhecemos como Velho Testamento. Então, isso para eles já era a sua lei, né, civil, a sua lei religiosa, já era o que eles aprendiam desde criança. Então, Jesus, obviamente, apenas repete para ele, para poder confirmar que era isso mesmo que ele estava pensando. Então, repete para ele, né, as leis, né, do decálogo, né, os 10 mandamentos. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Né? Ou seja, eu já sei isso. Né? Isso daí já me foi ensinado. Né? Estou careca de saber, né? Como a gente diz, estou careca de saber disso. Né? Que me falta ainda? Então disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, então olha só, Jesus já muda a figura, já muda o tom da conversa com ele. Porque uma coisa é conhecer a lei, é conhecer o texto da lei. E o jovem começou querendo saber o que devia fazer para poder ter vida eterna. E Jesus fala com ele, porém, entrar na vida, guardando os mandamentos. Mas já que ele conhecia, então, né, essas leis, do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista intelectual, Jesus, então, propõe algo diferente para ele. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, Jesus já aprofunda com ele a conversa. E a gente tem que observar
que muitas passagens de Jesus conversando com as pessoas, ele faz determinadas proposições, já fazendo um chamamento quando ele percebe que essas pessoas têm capacidade de compreender aquilo que ele está propondo. Ou seja, têm a oportunidade de exercer o livre-arbítrio para efetivamente segui-lo ou compreendê-lo de uma maneira mais profunda. Então fala com ele sobre ser perfeito, vender tudo aquilo que ele tem e dar aos pobres. Jesus já sabia se tratar de um jovem que tinha posses, né, de família rica. Então faz este convite para ele, né, querendo ver então a reação, e fala com ele que assim ele terá um tesouro no céu e depois segui-lo, né, seguir a Jesus. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, olha só, Jesus foi exatamente no ponto daquilo que naquela encarnação estava ainda prendendo o jovem, né? Este jovem que, ainda que possuísse um anseio, né, já demonstrado desde o início da conversa, por algo maior, por algo diferente, por algo além daquilo que é material, ainda assim, saindo triste da conversa, a gente observa que isso ainda tinha um peso para ele. As propriedades ainda exerciam um peso na vida dele. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O camelo aí é um tipo de linha, né, muito grossa que eles utilizavam àquela época, e por isso mesmo Jesus usa essa figura de linguagem, porque uma linha, né, muito grossa, né, passar pelo fundo de uma agulha, tem uma dificuldade muito grande, né, muito difícil fazer algo desse tipo. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E já então demonstrando essa preocupação dos próprios discípulos, né, preocupados então já com a situação, né, eles que estavam ali todos os dias na proximidade de Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, vendo tudo que Jesus estava exemplificando, tentando aprender com ele as leis divinas, e já então se preocupam, né? Se assim o é, imagina então, né, o que vai acontecer conosco. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E por quê? Porque as leis são divinas. E são as leis, ou a compreensão das leis, a execução dessas leis é que torna possível o nosso progresso, a nossa evolução. Não como nós vamos dizer, não é por aquilo que nós queremos, é por aquilo que Deus estabelece no universo através de suas leis, e nós, na compreensão das mesmas, fazendo o nosso esforço para cumpri-las, é que efetivamente, então, vamos progredir, vamos evoluir. Por isso que a Deus tudo é possível, porque a lei procede dele, de Deus. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo, te seguimos, que receberemos? Né? Então já estava pensando aí de uma maneira mais direta, vamos dizer assim, mais objetiva, ou mais imediatista, né? Pedro, né, pensando, né, nós deixamos tudo. Né? Nós vamos nos lembrar do convite de Jesus aos seus 12 discípulos, né? Muitos deles simples pescadores, né? Vem, segue-me. E eles literalmente deixando tudo lá, barco, rede, peixes, pai, mãe, e foram seguir Jesus. E já estava Pedro então pensando nisso, e pensando, né, que nós vamos receber então, nós que deixamos tudo e te seguimos, porque Jesus tinha acabado de dizer para o jovem rico que vendesse tudo que tinha
para ter um tesouro no céu e seguisse Jesus. E o jovem então tinha saído triste da conversa. E Pedro estava lembrando que eles, a despeito, né, de nenhum deles ser rico, né, ter muitas propriedades, muitas posses, tinham deixado tudo que tinham e estavam seguindo Jesus. O que eles iriam receber então? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só que figura bonita, que figura interessante. Né? Vós que me seguistes, quando na regeneração, né? Que regeneração? A regeneração dos homens, a nossa regeneração, este momento nosso de deixarmos as provas, as expiações para trás, deixarmos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Ou seja, quando Jesus for o nosso soberano no sentido de ser o único a quem nós queremos seguir, de nós reconhecermos a figura de Jesus por aquilo que ela é e fazermos de cada dia nosso, conosco mesmo e com os nossos semelhantes, a exemplificação daquilo que ele nos deixou. Isso é Jesus, né, o Filho do Homem se assentando no trono de sua glória. É finalmente Jesus tomando o lugar que lhe pertence no nosso mundo, nós seguindo o exemplo que ele deixou. Será nós reconhecendo toda a glória de Jesus no mundo. Então, quando este momento chegar, finalmente, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Né, que é uma outra figura também de linguagem, né, o número 12, né, representando essa completude cósmica. Né, ou seja, o fechar de um ciclo cósmico, realmente a transição, essa saída de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Um ciclo cósmico, um ciclo espiritual novo. Um novo início. Né? E as 12 tribos de Israel aí, quando a gente vai remontar desde o Velho Testamento, observando as raízes, né, do povo judeu, né, que mostra ali as tribos diferentes, né, construindo, né, os povos. Então, dando essa ideia simbólica para nós, né, do mundo como um todo. Né, a completude, todo o planeta envolvido numa nova sintonia. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. E aí no versículo 29 também é muito importante nós observarmos com clareza, porque se nós simplesmente lermos ao pé da letra, vai parecer um contrassenso enorme. Jesus falando para nós deixarmos casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, né, como se fôssemos simplesmente abandonar, né? Abandona, né, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus não está nos recomendando o abandono, muito pelo contrário, né? Ele está dizendo aí, por amor de meu nome. E aí Emmanuel, no livro Fonte Viva, fazendo uma interpretação exatamente desta passagem, vai nos lembrar que Jesus está falando da renúncia verdadeira. Né? Este abandonar tem a ideia de renúncia. Né? E em que sentido essa renúncia? Né? Considerando que é por amor, né, do nome de Jesus. Quando nós temos ali, né, um companheiro, uma companheira difícil, diferente daquilo que nós imaginamos ou gostaríamos, né, na nossa convivência, que nós devemos renunciar à alegria de termos este companheiro, esta companheira, né, melhor junto de nós, conforme nós gostaríamos, para abraçá-lo, para abraçá-la com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, com toda a nossa compreensão, na certeza de que em algum momento futuro nós vamos então
ter esta pessoa, vamos ter este companheiro em melhores condições. Enquanto isso não acontece, nós renunciamos à alegria de termos, então, da maneira como nós gostaríamos. E na renúncia, nós aprendermos o verdadeiro sentido do amor fraterno, conforme o Evangelho nos ensina. E é assim que nós vamos receber 100 vezes tanto, herdando vida eterna. E por isso é por amor ao nome de Jesus. Não é abandono. Então, isso é muito importante de nós frisarmos. Está lá no livro Fonte Viva. E aí, então, nós vamos fazer a leitura deste capítulo 5 do livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, dela falando para nós dessa passagem. E vocês vão observar como ela descreve toda esta situação, que é muito mais profunda e tem uma riqueza, uma beleza enorme, conforme ela então narra a passagem. O mancebo rico. O momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade, e a encontrava agora. No ar, abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, com 2 estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas incrustado de ébano e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opíparos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e unguentos raros, envolvendo-o em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas de ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Então, olha só a descrição que Amélia Rodrigues dá para o jovem rico. Este era o jovem rico. E é isso que ele estava sentindo quando ele foi procurar Jesus para saber o que fazer para conseguir a vida eterna. Porque ele sentia-se infeliz. Ele sabia que faltava algo para a vida dele. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações. Se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparentosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em que. Confrangia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia renitente que lhe dissipava sonhos e esperanças sob o guante de inenarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: "Irei contigo, Senhor!" Mas hesitava, sim, e a hora não comportava dubiedades. Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele,
no alpendre como sinais. Donde o conhecia, indagava a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental. Tudo àquela hora era importante, mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Quando os seus descansaram nos olhos dele, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita contrição no peito. Percebeu que o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmá-lo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios se afiguravam selados, o frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas e loendros em flor. Permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava, competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito esta ocasião e ela se avizinha, com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram. Aos partos comprei por uma fortuna 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Renuncia e segue-me. Quem era ele que assim lhe falava? Que poder exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado. Ignorada sua freguidão aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes se gastam muito facilmente. Mas dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava, poder que no momento se destituía de qualquer valor. Os bens poderia ofertá-lo, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. O ar cantava leves murmúrios enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendo aromas. O rabi em silêncio aguardava, e ele em perplexidade lancinava-se. O diálogo tornara-se realmente impossível. Subitamente o príncipe de qualidade, num átimo de minuto, lembrou-se que amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor, que dele se apossou repentinamente, fitou o Messias sereno e triste, balbuciando com voz apagada. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulício das estrelas balouçantes. A terra estuava sob a gramínea ovalhada.
O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Era assim, sempre assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim o encontraram os discípulos. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Uma semana depois, em Cesareia, era a capital do ócio, do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo, onde se levantava descomunal estátua ao imperador. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornara-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale e o narciso branco ou rosa do Saron misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios, que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e tímbalos, enchem os intervalos de som e cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estorterada. Quando escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente à cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo. Silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. Amigo. 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Eu espero que vocês tenham aproveitado a leitura de Amélia Rodrigues, nos fazendo ter um outro olhar sobre esta passagem evangélica tão importante para nós, e nós possamos nos lembrar do Cristo fazendo este convite diário a todos nós de ir e segui-lo a todo instante, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E conforme o versículo 29, por amor do nome de Jesus, nós tenhamos a capacidade de renunciar, de aprender a verdadeira renúncia. Muito obrigado, Senhor Jesus, queridos amigos espirituais. Possamos nós, com os corações em festa, pela oportunidade
de falarmos do Teu Evangelho, de mencionarmos o Teu nome amoroso, enchendo os nossos lares de luz e de odores suaves. Preenchermos a nossa alma de alegria, de esperança e fazermos cada dia nosso um dia devotado ao amor, ao trabalho, à cooperação, à solidariedade, à fraternidade. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.